Gênesis 37, verso 5. Diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela tua doce presença. Continue conosco. Continue com os nossos pequeninos que agora recebem a palavra da verdade. Cuida de cada professor e professora e de cada criança. E que as boas novas também possam ali ser ministradas, ali na escola das crianças, em nome de Jesus. E abra o nosso coração, o nosso entendimento e fale conosco. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nas próximas 3 semanas deste mês de setembro, nós refletiremos sobre um tema bíblico recorrente que expressa muito do que Deus tem para nós e que é representado juntamente, num só momento, com 2 extremos: o extremo dos desafios e o extremo da esperança. Eu te convido nessa manhã, iniciando então essa nova série, a embarcar nesse exercício mental e espiritual para juntos refletirmos sobre alguns sonhos da Bíblia e também os meus. Desde o primeiro livro da Bíblia, nós somos informados sobre os sonhos como um meio de comunicação entre Deus e os homens. Independente da espiritualidade do indivíduo, independente do momento da revelação progressiva da Bíblia, como disse logo no início da Bíblia, nós temos isto de maneira bem clara. Deus fala com indivíduos através de sonhos, alertando, instruindo, revelando para diferentes pessoas em diferentes cenários. Se você se lembrar, anterior a esse texto que lemos, nós temos um momento que Abraão está ali na região do Negueve e ele preferiu dizer para o então rei de Gerar, Abimeleque, que a sua mulher era sua irmã, numa tentativa de protegê-la. E Abimeleque pega esta mulher, pega Sara, leve-o para ali o seu possível harém. E a Bíblia nos diz que em sonho, Deus fala com o rei Abimeleque, com uma tremenda advertência: você morrerá, porque a mulher que você tomou é casada. Abimeleque, desesperado ali no sonho, pergunta: mas por que, Senhor, o Senhor vai fazer isso com um povo inocente? Não foi ele que disse que ela era irmã e não esposa? E a Bíblia, de novo, deixa bem claro de uma maneira enfática. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que ele fez isso, sei que isso aconteceu por um coração puro, agora devolva a sua mulher. De modo que é estabelecido logo no princípio, mesmo anterior ao sonho de José que lemos, essa relação entre sagrado e terreno, Deus e indivíduo, através dos sonhos. Percebemos Deus falando e o homem respondendo, e ao acordar uma ação é tomada. Reis, faraós, profetas, sacerdotes, homens simples, mulheres, crianças, jovens, temos vários sonhos em contextos diferentes. Sonhos de instrução, sonhos de revelação, sonhos de edificação, sonhos de advertência. Sonhos que traziam sentença de liberdade, sonhos que traziam sentenças de morte. Início ou fim de uma estação. Portanto, aprendemos que este canal de comunicação entre o Pai Celestial e seus filhos é forte, é efetivo, é recorrente. Agora, por que este canal? Por que esperar o sono, o meu sono, o seu sono, ou o sono desses outros personagens para falar? E uma das possíveis respostas é porque este momento é quando nós nos calamos.
E só dá para alguém ouvir quando alguém se cala. Quando alguém fala o tempo inteiro, essa pessoa não ouve. E sabemos disso nas conversas. Aqueles que só querem falar e jamais ouvir. Possivelmente, quando o silêncio vence o barulho das agitações que todos vivemos, então, talvez seja aquela hora que Deus tem o canal liberado e o homem, então, pode ouvir melhor, sem bloqueios, sem censura, que pode limitar o tamanho daquilo que Deus quer revelar, fazer, mostrar ou advertir. Não há censura para brigar com Deus e dizer isso é impossível. Não há censura para dizer não, Deus, isso o Senhor não vai fazer. Não há censura que possa reafirmar o Senhor já demorou muito, então isso nunca irá acontecer. Há simplesmente um canal aberto e um canal que ensina e que extrapola e que expande. Eu tenho muitos sonhos. A Cecília tem vezes que ela está cansada. Não me conta não, é muito grande. Ela já sabe que vai ter assim, falas e mais falas. O último sonho que eu tive, só para ilustrar essa situação, eu estava pensando no sonho, sobre como ensinar pessoas, eu não sei por que eu sonhei isso, mas como ensinar pessoas a pensar melhor sobre homilética, sobre pregação do Evangelho, da Palavra. E nesse processo do sonho, eu estava então num auditório vendo pessoas pregarem. E nesse processo veio um homem e disse que agora naquela classe seria aberta uma clínica para pessoas poderem pregar. E ele veio ao meu pé do ouvido e fala, você é o próximo. E eu desesperado olho para ele, porque eu estava como convidado naquele sonho. E ele diz, e o tema que você vai pregar já está definido. O tema é mussarela. Aí eu olho para ele em frações de segundo e de um tempo que eu não consigo definir, eu me recomponho e falo, ok. Eu me levanto, o auditório estava cheio, era bem grande, era um seminário, e eu vou até o púlpito e pego o microfone, e todo mundo me olhando com uma cara de o que vai acontecer, e eu começo, bom, gente, vim aqui para falar sobre um queijo, que tem um grau de gordura que às vezes não é comparado com outros queijos. É um queijo que tem uma aparência não tão amarela como o queijo prato, ele é mais claro, ele é usado para pizza, e comecei a falar de mussarela, e terminei, sentei, e todo mundo ficou mudo no sonho. E quando acabou, então, a minha interpretação, vieram outros e falaram da mesma forma. E depois ele disse, olha, o melhor exemplo que tivemos hoje nessas exegeses foi do reverendo que falou sobre a mussarela. E aí eu acordei. E eu acordei completamente chocado. Chocado porque eu percebi na hora, naquele momento meio que a gente chama de estágio alfa, meio dormindo, meio acordado, chocado com aquela informação e me veio claramente uma palavra no meu coração. Se um sujeito não consegue falar sobre algo simples como um queijo mussarela, sobre a palavra de Deus, ele não vai conseguir. E por isso que a Bíblia hoje é usada fora de pretexto, num outro contexto, para dizer uma outra história do que ela nunca disse. E eu vim para casa com aquele negócio, eu vim para a igreja naquele dia com o coração fervendo, pensando sobre isso, pensando em quantas vezes eu estava julgando bancas de futuros pregadores e começavam com histórias das mais malucas possíveis e eu não entendia o que ele começou a falar nem terminou. E aquele sonho me abençoou. É óbvio que eu gosto também de queijo mussarela. Deus usa da forma que Ele quiser para falar o que Ele quiser. Deus usa a minha vida, o meu consciente, o meu inconsciente, o material, aquilo que eu sou exposto, aquilo que toca a minha vida. E aí eu vou entendendo mais sobre esse canal. Porque eu também e você também sonhamos acordados, nós sonhamos sem fechar os olhos. Novamente, o silêncio vem presente, a mente viaja, elabora, visualiza, aparecem ideias criativas, definições, soluções de problemas. Nós podemos literalmente também, saindo desse estágio, sonhar literalmente acordados, é o que nós chamamos de daydreaming. E daydreaming é quando num momento, em algum instante, eu viajo com as minhas percepções, geralmente essas percepções são boas, e eu começo parece que tudo aperta o pause ao meu redor e congela, e a minha mente começa a visualizar eventos, histórias, e aquilo faz um bem danado, e eu
tenho força para talvez falar, será que isso eu devo? Será que não? Ou será que é uma contemplação somente? Quando você está apaixonado, geralmente você vive num estágio de daydreaming o tempo inteiro, porque a cabeça, independente de você onde você esteja, ela não consegue focar em outros assuntos, porque ela está pensando na possibilidade do amor que você vive. E quando você também não está apaixonado e vive de alguma forma ainda esperando esse momento, você também faz muitos daydreamings, porque você quer encontrar-se com aquilo. Que incrível é sonhar, que incrível é materializar uma imagem a partir de cenas, de um enredo que sai da imaginação, vem, e mais incrível ainda é quando elas se tornam realidades. Bendito então seja Deus que nos dá sonhos. Bendito seja Deus que deu sonhos para José antes que os pesadelos da vida real chegassem até ele e o engolissem. O texto pequeno nos mostra de uma maneira muito significativa e de maneira didática alguns dramas desse sonho da Bíblia. José teve um sonho e conta aos seus irmãos. E o escritor diz que eles então passam a odiá-lo ainda mais, o que significa que já havia ódio antes do sonho. O ódio anterior e o ódio posterior. E ele vem antes de ser dito qual era o sonho. Preste atenção nisso. De imediato, o sonho contado gera, então, este ódio. Ouçam o sonho, José disse. Nós estávamos ali amarrando os feixes de trigo. O meu feixe se levanta, fica em pé. O feixe de vocês se curvam diante do meu. No sonho, então, estava somente José e seus irmãos e a natureza, os feixes de trigo. Seus irmãos olham e, de maneira bem direta, você vai reinar sobre nós, você vai governar sobre nós. E o autor, uma vez mais, manifesta um terceiro nível de ódio. Eles o odiaram ainda mais. Odiavam antes, odiaram no começo e odiaram após ouvir o sonho. Agora, o incrível é que, geralmente, buscamos interpretações de sonhos. Nessa hora, não há necessidade nenhuma de intérprete. Os próprios irmãos se levantam, olham e dão uma interpretação plenamente segura e fiel àquilo que aconteceria no futuro. Eles entendem tudo ali naquele momento, é como se diríamos, a carapuça caiu exatamente na cabeça certa. E o primeiro sentimento que brota é a expansão daquilo que já tinham. Era o ódio ao cubo. 3 vezes. Odiavam, constatação de ódio, conclusão de ódio. E aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, os sonhos podem gerar um mal-estar no próximo? E a resposta é um grande sim. Principalmente em quem desistiu ou quem desiste dos seus sonhos, porque daí o meu sonho mexe com você. Mostra que eu estou tentando sair de uma zona de conforto e você se lembra do que desistiu ou do que simplesmente assinou. Eu sempre desisto. Infelizmente, esse padrão é recorrente. Então, ao compartilhar o meu sonho, você fica com mal-estar. E aí você reage negativamente ao meu sonho. É por isso que quando falamos de uma notícia, de um alvo, de um desejo, você tem que tomar muito cuidado e sempre estar pronto para a reação do próximo. Porque a reação do próximo geralmente pode ser um banho de água fria tremendo. E que daí já te coloca naquela posição, eu acho que não vai dar, né? Pensando bem, acho que, olha aí, ó. E começa a virar até voz de Deus isso. Acho que é Deus que está me mostrando que eu não devo, que não deve, porque o fulano falou que, nossa, ciclano falou, você tem certeza? O outro falou, você é meio louco. E aí cada um manifestou de outra forma, o outro com total indiferença. Também causam um desconforto naqueles que por orgulho não conseguem se engajar no sonho demonstrado do próximo, e quando o sonho do próximo era também ou é também o seu.
já que não fui eu que apertei o botão do microfone e disse, esse sonho é meu, mas foi o fulano de tal, eu não vou me engajar com ele. Eu compartilho da mesma visão, eu compartilho do mesmo sonho, mas já que não fui eu, que não seja também com ele. Então, para esses também, ao invés de haver um entrosamento, há uma separação, e uma separação que não contribui para a luta e a aquisição futura do sonho. Os sonhos também são más notícias para aqueles que tiveram sonhos frustrados. Para aqueles que tentaram e por N variáveis não chegaram aonde desejaram um dia. Então criou-se um fantasma de frustração, onde nenhum sonho mais vale a pena, porque o resultado, e começa a contar a ladainha da história da frustração, que não consegue jogá-la fora do lixo e partir para a próxima. Então, nesse sentimento de mal-estar, nesses núcleos que mencionei, ver alguém sonhando é sempre desconfortável. José estava no início da sua jornada, Deus estava, ouça isso, colocando sensações. Deus estava implantando imagens em sua mente, como disse, porque ele enfrentaria pesadelos reais. Ele enfrentaria injustiças, dores, e quando essas injustiças e dores e desafios chegassem até ele, seria possível ele trazer da sua mente aquelas boas sensações, imagens. Ele não sabia se isso iria acontecer. O sonho aqui não tem nenhuma nota de rodapé dizendo, e esta foi a voz do Senhor dizendo, aguente firme, meu filho, porque você vai governar. Não tinha esse closed caption, né? Essa nota dizendo, é isso, a interpretação não tinha. Eram somente sensações, imagens, natureza, feixes que se curvam, ele e seus irmãos inicialmente. Resumindo, o texto começa com ódio, o texto depois do ódio passa pelo sonho e o texto termina com ódio ainda maior. José tem seu primeiro sonho e compartilhou com seus irmãos. José com certeza ficou refletindo sobre aquelas imagens, imaginando as possibilidades, daydreaming com o que sonhou. Mas ele estava muito longe da manifestação daqueles sonhos. Eu estou convicto, irmãos e irmãs, que Deus coloca impressões nos seus filhos, sonhando ou acordados. Todos nós temos sensações, desejos e anseios. O pregador em Eclesiastes disse, ele fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Nós falamos, por exemplo, da vida no céu, nós queremos ir para o céu, nós falamos do paraíso. Alguém de vocês já esteve lá para saber que é bom? Alguém de vocês tem uma foto para eu publicar no meu Facebook sobre o céu, se a rua é de ouro e se a casa é grande, ou se é um apartamento bem pequeno com uma única cama? Nenhum de nós temos isso, mas temos dentro de nós esse anseio pela eternidade e essa paz através de imagens, de ideias, de ilustrações, de artes, de percepções que nos fazem acreditar piamente que o céu é melhor do que a terra. Por isso disse que tenho certeza que Deus coloca imagens, desejos, anseios, vontades dentro de mim e dentro de você. E quando eu penso nelas, vem um sorriso no meu rosto. Quando eu penso nelas, os meus olhos brilham. Quando eu penso nela, eu acordo com força para executar. Quando eu penso nelas, me dá esperança. Ao mesmo tempo que tenho que lidar com a antipatia, com a aversão, com a repulsa, com conflitos, com descrença e, infelizmente, até com ódio de alguns que tentam ofuscar o sorriso de todo mundo que sonha. Nessas horas, é sempre mais fácil desistir. É sempre mais fácil acreditar nas dificuldades do que nos sonhos. Afinal,
Você já pensou no trabalho que vai dar essa história? Veja a dificuldade que será realizar. Diz a voz no interior, juntamente com a arquibancada lotada, a geral na final do Fla-Flu, em homenagem aos cariocas. O grito é: pare. O clamor interior é: continue. O grito é uma interpretação equivocada. O interior diz: como você vai viver sem eles os sonhos? Assim sendo, nesse contexto, infelizmente, o ódio vence o sonho. O sonho perde a cor. E mais um ser humano, deixa de viver com significado. Mais um ser humano entra na fileira daqueles que engrossam o recrutamento dos que são vencidos pelo ódio, pela incerteza, pela fraqueza, tudo bem. Não está tudo bem. Não é tudo bem. Se for tudo bem para você, que bom. Mas eu acho que não é. Eu acho que não é, porque Deus coloca em mim e em você impressões. Deus coloca em mim e em você condições de transformar, de criar, de reinventar, de contribuir. Deus colocou anseios em você. Sim, o Deus que nos livrou de condenação, de morte, o Deus que enviou Jesus, só pode ser um Deus sonhador. Sonhou que o André daria certo. O Senhor sonha mesmo, Senhor. Ele sonha que eu, que você temos mais a fazer, que vá além do pão de cada dia, além do nosso sorriso, além da nossa gratidão. Ele colocou impressões e essas são suas, assim como as minhas são minhas. As minhas são indivisíveis. Eu não entrego-as para você e digo: assuma a minha responsabilidade, porque elas são minhas e eu morrerei com elas. E as suas você também morrerá com elas. E nos esquecemos que tudo podemos naquele que nos fortalece. Esquecemos que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. E o ódio vence, e o sonho, como disse, perde a cor. Quais são os anseios que Deus pôs no seu coração? Quais são as imagens, as ilustrações, as vontades, e que tem, como disse, uma maré tremenda tentando encobrir para você entrar na fila dos... É assim a vida. Não é assim a vida. Sim, tem muito que nós não conseguiremos, tem muito que nós não atingiremos, mas tem muito mais para atingir. Porque o que Jesus deixou para nós é que seja a nossa luz conhecida, seja o nosso tempero, o nosso sal dividido. E isso começam com impressões, sensações e sonhos. Uma geração que sonha e confia é uma geração que faz. Uma geração desprovida de sonhos e sensações é uma geração que só consegue reagir negativamente e de maneira pessimista a tudo que ocorre. E aqui eu coloco a minha opinião pessoal. Acho que essa é a geração que vivemos atualmente. Ela só reage negativamente em relação a tudo. Tudo vai ser pior, 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 pior. Sim, os dias são maus. Mas diante da maldade do mundo, Deus chamou e chama muitos Josés para dizer: eu coloco dentro de você algo. Acredite e lute. Se está novo não importa, se está no meio não importa, se está velho não importa, se há fôlego de vida em você,
corra atrás dos sonhos. Corra atrás dos sonhos. Nós vamos cantar uma canção, e nesse momento, enquanto cantarmos, se você quiser, eu quero começar essa série abrindo o altar para que oremos juntos. Se você quer falar: Senhor, dê-me coragem uma vez mais para acreditar nas sensações, percepções, ideias, dons, o altar está aberto para você se ajoelhar, ficar de pé, porque o Senhor é conosco. Vamos nos colocar em pé para cantar, e quem desejar pode vir à frente, então depois oraremos juntos. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida e em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Sinta-se livre para abrir a sua boca, levantar a sua voz e clamar ao Senhor. É Ele quem te ouve. Não se preocupe com quem está ao seu lado, mas coloque para Ele uma vez mais: Senhor, aqui estou eu com os meus sonhos frustrados, mortos, vivos, eu preciso de Ti. Senhor, aqui estou eu dizendo que nada vença as impressões que o Senhor colocou no meu coração. Vamos clamar ao Pai. Sim, Senhor, que seja esse mês de setembro um mês de revisitar os sonhos, de revisitar os desejos, os anseios, as imagens. Oh Senhor, porque a Tua palavra nos mostra tanto do Teu amor e tanto da Tua misericórdia, pelo qual não somos e não fomos consumidos. Então temos uma vida a ser vivida, temos essas imagens na mente, esses desejos. Deus, eu te suplico que esta manhã seja um momento de ressurreição de sonhos, de continuidade de sonhos em andamento, de nascimentos de outros sonhos, mas que haja em nós a condição de não ser vencido pelo ódio, pela indiferença, não ser vencido por nenhum descrédito. Pelo contrário, aumenta a nossa fé em nome de Cristo Jesus. Vem, Senhor, na individualidade, nas imagens de um lar de harmonia, nas imagens de ver filhos crendo e crescendo nos seus caminhos,
nas imagens de um profissional de sucesso, nas imagens de inícios, de abertura de picadas, em selvas bem fechadas, nas imagens de gente que sonhou com que nunca chegou nem perto, nas imagens, Senhor, de vontade de ajudar o próximo, nas imagens de expandir a cultura, a vida, a educação, nas imagens de ver muita gente chegando até a Ti, nas imagens de uma sociedade mais justa, nas imagens de um amor maior, nas imagens de um amor que cubra a multidão dos nossos pecados, na imagem do perdão sempre necessário, em nome de Jesus, seja qual for o anseio, imagem, ilustração, desejo, sonho, revivifica nesta manhã, em nome de Jesus, e que seja este só um primeiro marco para mais, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, sonhamos ou pensamos, em nome de Jesus. E que venha, Senhor, a ação, e que venha o agir, após a constatação ou a revitalização de tudo aquilo que o Senhor já tem colocado em nós. Faz isso em cada vida, em cada indivíduo. Faz isso nesta igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao Senhor. Vamos aplaudir o Deus dos sonhos. Pode se assentar.